Espírita Peixotinho. Hoje nós temos aí o nosso amigo, nosso irmão Jefferson Bruce, que veio aqui falar com a gente sobre o mundo pós-moderno e as emoções. A gente fez esse convite depois de assistir a palestra do Bruce numa outra instituição. Ele é espiritualista, ele não frequenta na casa, mas ele fala de um tema que é transversal, um tema que aborda assuntos que a gente estuda também, né? Falar sobre as emoções é muito importante. A gente, nesse momento da era do espírito, buscar conhecer as nossas emoções. E vai ser com prazer que a gente recebe aqui, tá vendo? Vamos juntos. Então, queria dar uma boa tarde a todos. Queria agradecer não só ao Rafael, que é um grande amigo de trabalho, de caminhada. Gostaria de agradecer a Nina também pelo carinho, pela oportunidade e a todos, né? Antes da gente começar, eu ia perguntar, caso alguém se importe, se eu posso tirar a máscara. Pode, mas deixa só o Rafael começar, tá? Aí ele passa para você. Boa. A gente tem liberado para o palestrante, né? Porque fica mais prático mesmo. Então, queria só pedir para desligar os celulares, lembrar de desligar os celulares. A gente está retomando aos poucos as nossas atividades aqui na casa. Então, tem grupo de estudo na terça, tem grupo de estudo no domingo, depois só se informar os horários ali embaixo direitinho. Também siga lá nosso Instagram, as redes, né, onde a gente vai mantendo aí as informações e as palestras que vão sendo postadas. Essa aqui, inclusive, está sendo gravada hoje, para quem quiser assistir e compartilhar mais tarde também com os amigos. E é isso. Mais algum recado, Nina? Não, né? Não, a Fernanda vai fazer a leitura da página para a gente, a abertura. Do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier. A aflição. Olhai por nós mesmos. 2 João, capítulo 1, versículo 8. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado, o renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade, que o tempo trará inevitável quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o tempo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias para que a simplicidade nos retorne à existência. Além é a tarefa representativa, em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral reajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte encontra a criatura a aflição, quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhes as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Trânsfugas do dever, nas menores modalidades, achamos-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operarmos a própria cura e o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis da evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo, entre as provações que nos assinalam a cena a cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Vamos então elevar os nossos pensamentos, vamos fechar os nossos olhos, vamos
buscando a paz em nossos corações, rogando a Deus que nos abençoe nessa tarde de hoje e pedindo a inspiração e as bênçãos para o nosso amigo Bruce, para que possa trazer a sua mensagem, para que a sua fala possa chegar aos nossos corações, com o mesmo carinho com que ele preparou esse estudo e se dedicou ao tema, e que possamos ter uma tarde de paz, de aprendizado e de crescimento mútuo. Muita paz a todos nós, que assim seja. É isso, para a palavra, Bruce. Obrigado. Pode ficar de pé. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigado pela atenção. A minha fala, obviamente, ela vem por conta de vivências, tá? Então, eu e Rafa somos amigos graças ao magistério. Então, muito por conta das inquietudes da nossa profissão, de algumas experiências que eu tive na minha vida, eu tenho recebido essa grata tarefa, diria eu, de estar passando essa mensagem, né? Essa informação. É um legado que me ficou e que acho que no decurso da minha fala vocês vão entender. Então acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa correria diária, né? A gente se pega refletindo sobre o que nós somos, quem nós somos, de onde nós viemos e provavelmente, né, para onde nós vamos. Acho que essa é uma inquietude a muitos de nós. Não sei dizer se em algum momento a gente vai encontrar essa resposta, né? Mas o que nós vemos, e aí volto à minha condição de professor, é que essa inquietude hoje ela é muito latente nos jovens. E a gente acaba talvez se vergando a formas sociais, a conceitos de possíveis casos de sucesso. Então a gente vê que os jovens têm aquela perspectiva num primeiro momento, no discurso que os pais fazem de você não faz mais do que sua obrigação em estudar. Pois bem, o jovem estuda, conclui aquilo que nós entendemos como o ciclo básico da educação, desde que ele se forma no ensino médio e como uma continuidade social ele se vê compelido a ingressar na universidade. E aí você ingressa na universidade, e aí dado o tempo de universidade, parece que nesse caminho perfeito que nós seguimos do sucesso, a gente começa a estabelecer os nossos relacionamentos conjugais. E aí é o tempo que você se forma, você entra no mercado de trabalho e lhe vem aquela ideia de que você precisa de um matrimônio. Desde que você tem um matrimônio, você tem um trabalho, e aí a sociedade te cobra o primeiro filho. E aí você vai, tem um primeiro filho, e mal você se ambienta, e aquele novo ser também, e as pessoas começam a falar assim, nossa, sua filha chora muito. Será que ela não quer um irmãozinho? Né? E aí você sucumbe mais uma vez a esse modelo, essa forma social, e aí a gente pega um segundo filho, e assim a gente vai seguindo nessa direção, né? O que poderia ser um sucesso. E aí muitas das vezes a gente não vai se dando conta daquilo que realmente vai acontecendo no nosso cotidiano. Então, pensando nos tempos atuais, nós estamos aí 2 anos já em meio a uma pandemia. Pandemia essa que não escolhe cor, credo, opção sexual, política e etc. Ela atinge a todos nós. E de diversas formas, né? Então, quem não, num primeiro momento, ouviu falar do falecimento de um amigo do amigo, e de repente passou a ser o amigo, e de repente passou a ser aquele parente distante, até que efetivamente isso chega até nós. Infelizmente hoje essa pandemia deixa marca em todos, né? Seja do ponto de vista da saúde,
seja do ponto de vista financeiro. Quantos de nós não fechamos empresas, acabamos desassistindo famílias, fomos desassistidos quanto funcionários, quanto família. Então é um momento em que realmente a gente vê que é muito duro. E a gente acaba entendendo, né, como professor, que para os mais jovens isso acaba tendo um impacto ainda maior. E aí a gente observa que alguns detalhes na nossa vida, mais especificamente, às vezes até no nosso corpo, começam a mudar. Uma dor de cabeça que você começa a sentir, uma palpitação no coração, uma sensação de aperto, um certo desconforto estomacal. E nessa, talvez num dado momento, a gente acabe aí se canalizando para uma ansiedade, para uma depressão. Infelizmente, e aí não é uma estatística de meros jornais, alguns poucos livros, nós temos a Organização Mundial de Saúde, que nos informa que hoje, infelizmente, nós temos na depressão e na ansiedade as doenças mais incapacitantes. Talvez essas sejam as doenças do século. E, infelizmente, acometendo um número grande de pessoas, um número grande de pessoas também acaba tratando essas doenças como uma mera frescura. Talvez quando parta do amigo, a gente fala, pô, besteira, por que o cara não levanta, vai trabalhar? Sempre jogou bola com a gente, sempre saiu, e hoje ele não quer fazer mais nada. Por quê? É só levantar. E isso, infelizmente, meus queridos, é muito ruim. Isso é uma desassistência para aquele que infelizmente é acometido pela ansiedade, pela depressão. Nós dificilmente nos conhecemos. Eu vou dar o exemplo talvez da casa de vocês, essa casa que hoje me acolhe, me dá a oportunidade de falar. Quantos de vocês frequentam essa casa e há quantos anos? E talvez você não sabe se o seu amigo, se a sua amiga é casado, se tem filho, onde mora, qual é a sua profissão. Nós perdemos, talvez por conta da tecnologia, a gente brinca muito isso com os alunos. Hoje é muito mais fácil você mandar uma mensagem de WhatsApp, postar na rede social. Hoje nós não conversamos mais, não sentamos tranquilamente para saber o que o outro pensa, o que o outro tem de inquietude. Nós nos convencionamos a sobrepor sempre o problema do outro. Já se deram conta disso? Um amigo chega para você e fala assim, pô, hoje eu não acordei bem, estou com uma dor de estômago. Aí você fala assim, eu estou com uma dor de cabeça insuportável, estou com uma dor na coluna, meu filho não dormiu a noite inteira. Parece que os nossos problemas são maiores e mais importantes do que o outro. E por conta disso, a gente acaba não abrindo espaço, a possibilidade para aquilo que é tão mágico, que é ouvir o outro. Eu costumo falar aos meus alunos que a gente vai contra a nossa própria fisiologia. Nós temos uma boca e 2 ouvidos. Só que a gente quer falar mais do que a gente escuta. Infelizmente, por conta disso, a gente vai colocando o problema do outro sempre abaixo do nosso, com uma importância menor do que a nossa. E aí a gente não vai se escutando, não vai desenvolvendo talvez aquilo que seja mais fantástico, que é o amor. Então, o que nós somos é importante, mas eu acredito que a gente também deveria se perguntar um pouquinho o que nós fazemos, quanto nós contribuímos hoje com a nossa sociedade, quanto nós nos ajudamos uns aos outros. Nessa caminhada, que nós falamos aqui, o indivíduo estuda, entra para a faculdade, constitui família e etc. A gente vai fazendo isso tudo compelido na ideia de que temos que ter sucesso, temos que ser melhores uns em relação aos outros. A gente está sempre tentando se sobrepor,
alguns mais, outros menos. Muitas das vezes, para isso, a gente acaba mergulhando num caminho de acumulações. A gente tem muitos bens, muitas coisas materiais, a gente valoriza as coisas e acaba usando as pessoas. E isso é muito ruim. Então, infelizmente, estamos adoecendo, óbvio. Algumas pessoas são mais fortes, são mais resilientes a esse processo. Outras, talvez não. Mas como a gente não dialoga, como a gente não abre o espaço para conversa, a gente acaba não sabendo o quão o nosso amigo, a nossa amiga, é capaz de suportar as batalhas do cotidiano, do dia a dia. E ao longo da minha caminhada, né, não só do magistério, mas da minha vida, eu acabei me deparando com algumas pessoas que talvez não tivessem tamanha resiliência, talvez não tivessem tamanha força ou entendimento para suportar todos os desafios que a vida foi lhe impondo, né? Infelizmente, a ansiedade e a depressão são doenças muito semelhantes à dependência química. Uma vez que você desenvolve, você passa a conviver com aquilo. Então você vai ter que aprender a dominar os seus medos, as suas frustrações, as suas angústias. Então, infelizmente, depois que uma pessoa desenvolve a ansiedade, depois que uma pessoa desenvolve a depressão, é tal qual quando ela se torna um dependente químico. Ela vai ter que aprender a conviver com aquilo. E é óbvio, né? Quanto mais apoio, quanto mais amparo, quanto mais amor nos é dado, mais fácil seria superar esses obstáculos. Mas volto a dizer, a gente pouco conversa, a gente pouco troca. E ao longo desses anos, eu infelizmente, né, acabei tendo na minha vida algumas pessoas que, por conta da ansiedade, da depressão, essa angústia, essa dor incontrolável, essa dor que não é curada com, bem dizer, quase nada, né? Não tem um medicamento específico, não tem um protocolo exato que seja universal. Cada ser humano é único, né? Cada pessoa reage de uma maneira. E ao longo dessa minha caminhada, eu vim a perder já para a depressão alguns alunos, alguns amigos. E mais recentemente, aproximadamente uns 2, 3 anos atrás, no dia 13 de março do ano de 2018, eu perdi meu pai para a depressão. Meu pai, infelizmente, né, acabou nessa ciranda da vida, nesse turbilhão de questões. Foi uma pessoa que sempre trabalhou muito, teve muito sucesso nessa perspectiva que nós construímos, né, dos bens, das possibilidades materiais. Durante muito tempo da sua vida soube lidar com isso, mas talvez não soube lidar com outras questões. E a gente acredita, né, eu acredito talvez, que ele não soube lidar com a frustração talvez de um amor que num dado momento não fosse mais correspondido. E como eu disse, a depressão é algo que infelizmente acomete a muitas pessoas de diversas maneiras, em diferentes intensidades e velocidades. Então, infelizmente, meu pai tentou tirar sua própria vida num dado momento, não teve êxito, e aí talvez eu como filho, e essa foi uma inquietude que eu tive durante muito tempo, eu acabei materializando isso de alguma forma para mim como culpa, e aí até eu entender que eu não tinha efetivamente jurisprudência sobre aquilo, né, eu consegui em algum momento entender que talvez isso deveria ser uma tarefa me legada, trazer essa experiência, essa vivência, que não é do amigo, que não é do parente distante, é de alguém muito próximo. Foi o meu pai, que num dado momento acabou sucumbindo a essa dor, e a gente se pergunta se isso é covardia, se isso é coragem extrema,
talvez essa seja mais uma pergunta sem resposta que fique na nossa vida, tal qual de onde nós viemos, para onde nós vamos. Eu, enquanto professor, e acho que Rafa parte também muito dessa escola, a gente conversa muito com os nossos alunos que a nossa função ali é trazer o conhecimento, não obrigatoriamente as respostas, né? É tirar o indivíduo da sua zona de conforto, levar ele à reflexão, levar ele a pensar. Então, a reflexão que eu gostaria de trazer, de compartilhar com vocês hoje, era essa. Para além do que nós somos, o que nós temos contribuído uns para com os outros. Quanto nós dedicamos do nosso tempo a ouvir o outro, a poder simplesmente não falar, só sentar e ouvir e deixar o próximo desabafar e externar as suas questões, né? Então, essa palestra que eu dei, que o Rafa assistiu, foi numa escola e foi interessante porque a gente acaba criando alguns estereótipos, né? Alguns pré-conceitos. E aí, por conta disso, com os jovens, eu tomei a decisão de levar lá um pequeno trecho da vida de Bob Marley. E é interessante porque, infelizmente, boa parte das pessoas atrelam a figura dele a uma figura que se legou às drogas, né? Mas, para além da droga, teve muita coisa boa. Então, mais uma vez, é você se oportunizar a ouvir. Às vezes, em ouvir o outro, a gente consegue não só ajudá-lo, mas também se ajudar, né? Então, o Bob Marley, certa vez, em véspera de fazer um festival, por conta de questões políticas na Jamaica, ele sofreu um atentado. Tentaram matá-lo, matar sua esposa e quem mais estivesse com ele. Graças a Deus ele não faleceu, não naquela ocasião. E aí, poucos dias depois, ele manteve esse festival de pé. Ele tomou a decisão de fazê-lo. E aí um repórter, obviamente, foi entrevistá-lo e lhe perguntou, lhe questionou, por que você vai manter, por que você não cancela? E aí a resposta dele foi simplesmente a seguinte: se aqueles que pretendem fazer o mal não descansam, por que eu descansaria? Então acho que a gente deve se questionar a todo momento sobre isso, né? Eu fico muito feliz, de todo o meu coração, fico muito envaidecido de um domingo de chuva, às 18 horas, poder ver esse grande número de pessoas aqui me dando a oportunidade de falar e de alguma forma criando a oportunidade dessa forma, tá? Então acho que minha fala era essa. Eu tentei ser o mais breve possível em decorrência do tempo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Eu espero que de fato possa ter contribuído com vocês. E mais uma vez eu agradeço muito a presença e a possibilidade de vocês me deram. Muito obrigado. Tá? Quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigado. Né? A gente sempre se emociona quando ouve essas palavras, né? A gente procura, né? Uma vez a gente fez uma palestra juntos e eu procurei saber se é um conceito de emoção. E emoção, no grego, né, quer dizer mover para fora, fazer mover para fora aquilo que a gente tem aqui dentro, né? E eu acho que ter um encontro como esse propicia muito isso. A gente encontrar corações aqui, né? Corações que estão buscando de alguma forma se harmonizar e buscando de alguma forma aprender com outros corações. É a escuta, né? E que a gente possa fazer isso que o Bruce falou, da gente exercitar ativamente a escuta nas nossas casas, né? Estar junto com os outros, com os nossos amigos, com os nossos filhos, né? Com todos aqueles que passam pelas nossas vidas. Porque às vezes é na falta de uma escuta dessa, né? De um momento desse de escuta, que a gente vê pessoas sucumbindo, né? É a falta dessa oportunidade de falar, de extravasar, de mover essa emoção de dentro para fora.
Então, que a gente, com base nos conhecimentos que a gente tem, que a gente possa, de fato, fazer o nosso ser um ser receptivo, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? Sim, a gente poder aproveitar efetivamente essa dádiva que nos foi concedida, que é a vida. Aproveitar efetivamente cada minuto, cada segundo da nossa vida, fazer valer cada momento em que nós nos reunimos, seja em família, seja entre amigos, seja para uma comemoração, né? Seja para um estudo, de fato dar o máximo de valor e atenção a cada minuto que a gente tem a oportunidade de usufruir esse dom, que eu acho que é a vida, né? Eu acho que essa é a mensagem. Acho que é muito dolorido, muito doloroso. Não sei se alguém já teve essa experiência de alguma forma mais próxima, mas entender que um de nós acabou de alguma forma tomando a decisão de abrir mão da vida, é porque sem dúvida chegou-se a um extremo, né? Então é tentar observar o outro, ver? É uma questão muito silenciosa. Às vezes quando a gente se dá conta, infelizmente já foi, né? Então se a gente pudesse observar e se escutar mais, talvez estejamos mais vigilantes a essa questão e possamos ajudar uns aos outros. Deixa eu perguntar só uma coisa, essa questão da culpa que você sentiu, como é que foi isso aí? A culpa, ela vem na perspectiva de entender que num momento você parece gerar uma desassistência, né? Porque era meu pai, e aí a gente fica na perspectiva, por que não eu acolher? Será que eu fiz efetivamente tudo que eu poderia? Será que eu exauri todas as possibilidades? Será que se eu tivesse feito mais alguma coisa, o resultado não seria esse? Mas a gente tem que entender que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E a gente não consegue mudar isso. Cada pessoa é única, cada pessoa tem as suas experiências e as suas decisões. O indivíduo, quando ele toma a decisão de mudar de emprego, de casa, de cidade, por mais que você fale, é uma decisão que ele tomou. Se ele está convicto daquilo, é difícil que você consiga fazê-lo retroceder, né? Não é impossível, sem dúvida, mas é difícil. Então essa questão me corroeu durante algum tempo, né? O que mais eu poderia ter feito para evitar aquilo? Não só do meu pai, mas dos alunos, de um amigo, que foram as pessoas mais próximas a mim, que infelizmente acabaram tomando essa decisão, né? Que poderíamos ter feito. Mas eu acho, hoje, eu tenho na minha cabeça que tudo que eu poderia ter feito eu fiz. Mas ele tomou a decisão dele. E eu entendo que para vocês, do pouco, né, que eu entendo da doutrina espírita, eu sei quão complexo é essa questão, né? Quantas ponderações você não faz nesse momento? Porque vem à nossa cabeça, obviamente, o ato em si. Então tem uma questão que é física, tem uma questão que é espiritual, tem uma questão que é familiar. É pensar o quanto de dor o meu pai, uma pessoa que tanto me amava e que eu tanto amo, me causou. E não só a mim, quantas outras pessoas não sofreram com aquela decisão que é dele, mas que gera repercussão, reverberação para tantas outras pessoas. Então, durante algum tempo, essa foi uma inquietude. Mas eu entendi, ou tentei buscar entender, que não tinha porquê eu ficar valorizando e ficar me questionando sobre aquilo e sim tentar dali extrair algo que fosse de fato positivo, algo que de fato pudesse contribuir com as pessoas. E por isso, hoje eu trago essa mensagem. Então, por isso, eu me sinto na obrigação, vamos dizer assim, de passar a minha experiência, para que, felizmente, a minha experiência termine em mim, não seja uma experiência para tantas outras pessoas. De viver a perda de um ente querido,
ou quem sabe, de acabar cometendo o que meu pai fez e tantos outros. Né? Então é isso. E eu agradeço, irmão, porque assim, apesar de ser um professor já experiente, né? Quantos anos? Já tem muitos anos, né? Na casa 15 anos, aproximadamente. 15 anos. Na Casa Espírita, a primeira palestra, né? A primeira fala dele. Então a gente quis trazer esse momento, né? E sim. Eu até achei interessante que ele tem todo o material, um slide, uma coisa assim, mas ele optou por não fazer porque ele queria vir falar de coração com a gente. Eu acho que quando a gente fala de coração para coração, tudo fica melhor, né? Não seguir um roteiro, essa era a ideia. Tudo flui mais, né? Tudo tem um pouco mais de verdade, né? Eu acho que é assim. É igual a prece que a gente faz sentido, né? Uma prece mais forte que aquela lida, decorada, ou só entendida. Então a gente agradece de coração por esse momento, né? Tenho certeza que todo mundo já vai acompanhado de reflexões para casa sobre o nosso dia a dia, sobre o que fazer. E agora então a gente vai passar para o nosso segundo momento, agradecendo muito a sua palestra. Obrigado. Passar para o nosso segundo momento, que é a aplicação dos passos. Você pode sentar aí.